Então, olá, boa tarde, Joana. Queríamos, primeiro, desde logo agradecer por nos ter concedido esta entrevista e é uma honra nós estarmos aqui, estar aqui connosco. E, portanto, Joana Vasconcelos, a primeira e mais jovem mulher a expor em Versalhes, artista condecorada recentemente com a Ordem das Artes e das Letras este ano, com mais de 500 exposições realizadas um pouco por todo o mundo. Qual é que acha que foi a sua melhor e maior conquista artística até agora? Bom, em primeiro lugar, também queria agradecer que vocês estivessem aqui. Normalmente eu trabalho muito na área mais artística, menos com gente do direito, portanto é um prazer poder também mostrar o meu trabalho e explicar quem eu sou a um grupo de gente totalmente diferente, porém o direito faz parte intrínseca da minha vida e, portanto, é muito importante esta ponte que se cria entre diferentes universos. Quanto à pergunta que me fizeram, é uma pergunta que eu não posso responder, porque os meus achievements ou as minhas maiores conquistas são sempre aquelas que eu estou a fazer. Das outras já fiz, já as conquistei, portanto é sempre aquilo que estou a construir que é aquilo que me parece o maior desafio. Neste caso nós temos um projeto que é o bolo de noiva que estamos a construir para Oxford e é essa neste momento a nossa grande conquista será construir o bolo. Portanto, as outras são do fundo desafios superados e todos eles tinham uma envergadura, todos eles tinham uma grade de dificuldade bastante grande e, portanto, foram todos sendo superados, sendo que o bolo de noiva é, sem dúvida, a coisa maior que construímos até agora e a mais difícil e a mais cara. Nós já vimos várias das peças, mesmo agora no ateliê, que são várias expostas, e uma das peças, claro, que é mais emblemática é a noiva. E nós sabemos que a noiva realmente teve um papel importante na sua vida. Então a pergunta era, de que forma é que a noiva pode ter servido de molde para inspirar, ou não, mas creio que sim, as suas peças futuras, desde o momento em que... A noiva tem um papel importante porque a noiva é um momento de viragem na minha carreira, porque quando eu a mostro em 2005 em Veneza, era uma ilustre artista desconhecida, portuguesa, e passei a ser uma ilustre artista não muito conhecida. Sim. Mas, na verdade, em 2005, quando eu o fiz, dei a conhecer uma obra minha ao mundo e, efetivamente, o mundo quis saber quem eu era. O problema de então era que eu não tinha muitas obras, portanto, só tinha a noiva e outras peças, mas não tinha aquilo que se chama um corpo de obra, que é um conjunto de obras sólidas para, no fundo, fazer um perfil do artista, uma identidade, criar uma identidade do artista. E aquilo que eu fiz a partir daí foi criar um conjunto de obras muito diversificado. Portanto, não continuei pela noiva, a noiva não influenciou mais nada, a não ser ela própria, e porque o pressuposto de que se acerta uma vez é como aqueles grupos que fazem um hit e depois continuam sempre a cantar a mesma música, não pode ser assim. Aquilo que se tem que fazer é desenvolver uma linguagem. Obviamente que as peças têm todos os pontos de conexão e todas elas estão interligadas conceptualmente, mas não fisicamente, muitas vezes. Mas elas são uma linguagem que eu tenho vindo a desenvolver. E, efetivamente, aquela peça é uma peça que é um ponto de viragem, mas depois eu tenho muitas outras peças que nada têm a ver com a noiva, nomeadamente as Valquírias, ou o carro, ou a máscara. Bom, são peças completamente diversas em relação à noiva. A noiva é, sim, um momento de viragem, um momento para onde eu percebo que, se continuar a desenvolver o meu trabalho com um certo rigor, com um grau conceptual forte e uma materialização com uma grande precisão técnica, e que conseguir gerar outro tipo de diálogo. Foi isso que eu percebi com a noiva e depois fiz outras peças que não têm nada a ver com a noiva, mas que tiveram igual sucesso. E como é que, não só a noiva, mas depois as outras peças acabam por traduzir esta inspiração? Porque se cada uma tem uma linha artística diferente, como é que cada uma acaba por traduzir o pensamento do artista? Porque a pergunta que tu me fazes está baseada num preconceito, que é o preconceito do século XIX. Que era um artista deprimido, com imensos problemas de consciência, lá sozinho num sótão, a ter umas ideias. Esse artista, normalmente, esse artista padrão, é um artista ligado, primeiro, a Freud,
à ideia da pessoa com uma mente problemática, e a segundo ligado a um preconceito masculino que é assim que os homens trabalham, que é, tem uma técnica, tem um assunto e depois desenvolvem o mesmo assunto e a mesma técnica ao longo da sua carreira. É o caso do Rodin, por exemplo. Okay? Aquilo é bronze e é sempre o personagem masculino e aquilo é sempre igual. Mas assim é que os homens trabalham. E vocês nunca ouviram dizer que as mulheres são multitask, conseguem fazer muitas coisas. Então é assim que eu trabalho. Eu consigo trabalhar em diferentes frentes, em diferentes materiais, em diferentes ideias ao mesmo tempo. Portanto, eu não trabalho sempre a mesma ideia ao longo da minha vida. E a seguir tinha feito ao lustre em tampões, tinha feito um bidé com pensos higiênicos e a seguir quer dizer, podia ter ido por aí e fazer sempre a mesma peça. Há uma qualidade no desenvolver de uma técnica e de um discurso, é que tu vais aperfeiçoando e, portanto, há uma evolução garantida no tempo, e isso nas grandes carreiras de pintura e de escultura é visível. Hoje em dia isso deixou de fazer sentido pela multiplicidade de opções que tu tens e pelo facto de teres acesso a muitos materiais e a muitas técnicas. Já não tens, como no passado, aprender uma técnica, pedra, e depois fazes pedra a vida toda. Ou pega bronze, fazes bronze a vida toda. Isso era assim, mas hoje em dia já não é. Hoje em dia um artista faz vídeo, depois faz fotografia, depois faz escultura, depois faz performance. Portanto, essa ideia de desenvolvimento de uma técnica e de um material ao longo de uma vida já não existe. Porém, há quem ainda o faça. Claro. Mas, contemporaneamente, os meus colegas e eu pintamos, desenham, fazem esculturas, fazem vídeo, fazem fotografia. Tudo é possível. E essa multiplicidade é muito interessante. Mas cria diversidade. E cria, no fundo, um espectro muito mais aberto na obra dos artistas. Em todos os artistas tu vais encontrar fotografia, vais encontrar desenho, vais encontrar pintura, vais encontrar escultura. Portanto, não existe essa coisa de agora vamos ver sempre isto igual. Portanto, o fio condutor já não é mais estabelecido pela técnica e pela matéria, mas é estabelecido pelo discurso conceptual que liga as peças entre si. Esse discurso é gerado pelo artista e não pela técnica e pela matéria. A Joana disse mesmo há bocado que as grandes conquistas são aquelas em que nós estamos agora. E eu gostava de saber se sente que este constante processo de superação da criação artística, se sente que isso alguma vez vai parar para si. Ou seja, no fundo, se sente que algum dia vai deixar de ser artista. Ou acha que a arte é indissociável da sua vida. Finalmente uma boa pergunta. Estava a ver que nunca mais sei uma boa pergunta. Acho que isso é uma boa pergunta. Porquê? Porque o ser artista é uma profissão muito diferente do ser advogado. A pessoa tira direito e depois vai para juiz, vai para técnico, vai para advogado e, no fundo, pode-se ter também muitos outros empregos a partir do curso de direito. Não é? Mas, na verdade, há uma saída clássica. Portanto, vocês já vão para juristas, ou para juízes, ou para advogados. Depois, a seguir, se vão ser diretores de uma empresa porque são advogados, é outra questão. Mas há, tradicionalmente, 3 empregos associados ao estudo. Nos artistas, não há emprego associado. Tu tiras belas artes e depois vais ser empregado de quê? Pois. Vocês não, vão ser juízes, advogados, juristas, pronto. Essas são saídas. Tiras economia, vais ser economista. Tiras gestão, vais ser gestor. Então, tu tiras o curso e a seguir vais ser artista? Onde é que há um sítio no Expresso que diz assim, procuramos artista com curso tirado, média de... Não existe. Portanto, o ser-se artista é uma descoberta que se vai fazendo ao longo de uma vida. E, na verdade, não implica teres tirado curso ou não teres tirado curso. Também não implica o teres boas notas ou más notas. Não é isso que faz de ti artista. Eu conheço muita gente com boas notas que nunca foi artista coisa nenhuma. É, no fundo, um encontro entre aquilo que tu aprendes, as ferramentas que aprendes, e isso é muito importante tirar os cursos para se ter um bom leque de ferramentas. Porém, é também um caminho. É também uma vida. É uma vida que não se distingue entre a personagem e o caminho. Porque é a vida e obra. Até se costuma dizer vida e obra. Ok? Na verdade, quanto mais conhecimento tu tiveres, mais fácil é para ti depois
no fundo, navegares no meio artístico. Mas não é porque tiras o curso que és artista. O ser artista é uma descoberta constante, diária. É uma pesquisa constante e diária sobre ti próprio e sobre aquilo que tens a dizer. Portanto, se não for essa descoberta constante de criar uma nova dimensão e de todos os dias recriar um discurso, ele não vai existir. E quando é que eu vou ser artista? Não sei. Eu vou ser artista enquanto me aceitarem como tal. Não é uma escolha minha. É o público é que decide se bate palmas ou não no fim de um concerto. Não é que diz assim, olha público, faz favor, batam aí umas palminhas, faz favor, que eu agora dava-me imenso jeito. Não. Ou cantaste bem, ou cantaste mal. E o público bate palmas ou não bate palmas. Nas minhas exposições, ou vão ou não vão. Eu não ligo para casa, olha, vá lá ver a minha exposição, faz favor. Não é? Não se mede. É que nos advogados tu podes dizer, ele nunca perdeu um caso, não sei o quê, o outro vendeu, o gestor não, faturou não sei quanto na empresa. Ok, mede-se. O ser-se artista não se mede. Porém, és aceite ou não és aceite pelos públicos. E quem faz a carreira do artista não é o artista, ou seja, é o artista a partir da sua verdade, da sua integridade e da qualidade do trabalho que faz, que depois é revista e aceite pelo público. Quem é o público? Toda a gente. E a Joana acha que é possível ser-se artista sem ser reconhecido? Mas é possível tu seres artista. Estás lá em casa a trabalhar sozinho, faz uma carreira inteira, depois há um dia alguém diz, pá, é fantástica. Se não fores reconhecido, podes ser reconhecido por uma pessoa ou por duas. É o suficiente para seres artista. Mas, porém, tu fazes o teu trabalho para comunicar com o mundo. Para comunicares com os outros. Ora, se não és reconhecido, ele não existe. Tu só existes na relação. Se estiveres sozinho, não há relações, há uma existência completamente unívoca. Okay. Então pode a arte ser considerada não só o papel do artista, mas uma conjunção do artista com a percepção que as pessoas dão à arte. Ou seja, podemos ter um artista reconhecido por uma pessoa, mas será que a arte acaba por ser individualmente o trabalho que o artista faz, ou a junção entre o artista e a percepção que as pessoas têm do trabalho que faz? Isso é um bocado confuso. Porque qual é o propósito da arte? O propósito da arte é representar o nosso tempo. No tempo do rock and roll, a música era rock and roll. Representava aquele tempo. Nos anos 70 a música era dos anos 70, a música dos anos 80 era dos anos 80. A música dos anos 50 é diferente. O cinema nos anos 50 era diferente do que é agora. Não havia um Matrix nos anos 60. Não. Porquê? Porque não é daquele tempo. Todos os artistas, seja o cinema, a fotografia, a música, a dança, representam o seu tempo. É o reflexo da cultura do momento. Todos nós somos reflexo do nosso momento, da evolução, ou não, da sua cultura, do seu país, da história, da economia, da sociedade em geral. Os artistas refletem o tempo em que vivem. Daqui a 100 anos, quando olharem para trás, olha, havia lá um artista em Portugal que fazia... Imagina um lustre com tampões, vai estar tudo, imagina lá. Mas, mal ou bem, quando eu tenho muito público, quando vendo as peças, as pessoas estão a aceitar que eu seja uma espécie de espelho do nosso tempo. Se nós pensarmos na Amália, a Amália ainda hoje faz sentido, mas a Amália é uma imagem de um tempo. A Amália não é de hoje, apesar de hoje ainda fazer sentido. Como o Picasso não é de hoje, mas hoje ainda faz sentido. No fundo, quando tu geras um discurso num certo momento que é suficientemente bem feito, o discurso, seja ele a que nível for, quando escreves um livro, não interessa o que fazes, mas quando tu produzes um discurso artístico e ele é pertinente no seu momento e é verdadeiro e sincero, ele perdura no tempo como o reflexo daquele momento. Se for bem feito, toda a gente diz, olha, aquilo é a mesma coisa dos anos 60. Com todo o interesse que teve naquele momento. Mas tu vais ouvir o Elvis Presley, não podes pensar que o Elvis Presley é dos anos 2000 ou 2010. Não.
O Elvis Presley é do seu tempo, porém ainda faz sentido hoje. Nesse aspecto, o artista traduz o seu tempo. É uma grande responsabilidade, porque é escrever a história. Escrever a história é aquilo que fica para o futuro, para toda a gente dizer, olha, eles naquela altura, no Paleolítico, eles pintavam umas coisas lá nas grutas. Pois, era o que eles faziam no Paleolítico. Mas no Paleolítico não havia médicos, não havia advogados, não havia economistas, não havia nada. Havia uma tribo, uma malta que tentava sobreviver às intempéries aos animais, que se escondiam numas grutas para se protegerem à noite, para não serem comidos, não é, por outros animais. E, na verdade, era um princípio da sociedade muito simples. Porém, já havia o artista, já havia o chefe da tribo, já havia o artista que representava o seu povo na parede, para deixar o quê? Um registro da sua existência. Portanto, os artistas existem há muito mais tempo que qualquer outra profissão. Que qualquer língua falada ou escrita, qualquer sistema político, social ou económico, já havia artistas. Porque é intrínseco do ser humano. O ser humano é a única espécie do planeta que se representa. Todas as outras coisas que nós fazemos, no reino animal, elas existem. As famílias, as sociedades, não sei o quê, o poder. Agora, o representar-se é a única espécie que faz somos nós. Porquê? Porque nós temos a noção de passado e a noção de futuro. E temos uma noção de uma dimensão espiritual que temos, que é queremos existir para além do nosso próprio tempo físico. Coisa que outras espécies não estão nem aí. Não estás a perguntar a um sapo se ele quer existir para além do seu próprio tempo físico, não é? Portanto, nós somos a única espécie que assim o faz. Portanto, há uma dimensão espiritual na nossa existência que faz com que nós nos representemos. Quem é que representa? Os artistas. Existiam advogados no tempo do Paleolítico? Médicos? Enfermeiros? Também não. Bombeiros? Também não. Mas já existiam artistas. Porém, é uma profissão do princípio da existência humana. Da estruturação da sociedade. A sociedade estrutura-se com a presença do artista. Daí que os artistas parecem uma coisa supérflua. Não. É um pilar inicial da existência humana, da estrutura da sociedade. E acha que, portanto, no fundo, este impulso da espécie humana para se representar e retratar as suas sociedades e o seu redor, o seu tempo, acha que isso é mais um fardo ou é libertador, ou não é nem uma coisa nem outra, é simplesmente um impulso que nós temos? Foi o que eu te disse. Se não houvesse o artista a pintar lá no Paleolítico, os senhores lá na parede, tu não sabias que tinha havido umas tribos que tinham existido e que tinham caçado aquele bisonte e que tinham sobrevivido naquela época. Não sabias, para não? Portanto, se eu não fizer o meu papel, nós não existimos daqui a 200 anos. Ninguém nos representa. Daí que é uma coisa tão fundamental. É como tu pensares em direito. Se não houver ninguém que vá defender a pessoa não teve direito à sua defesa. Daí o papel tão importante do direito. Porque toda a gente tem direito a defender-se. Mas eu não estou a falar aqui do defender, estou a falar do existir. Se não houver representatividade artística, não se sabe como é que nós existimos. Como é que tu sabes que os egípcios existiram? Sabes? Porque está lá desenhadinho como é que eles vestiam, como é que eles faziam, né? E está lá os edifícios, e está lá representada a cultura egípcia. Representar a cultura não é a mesma coisa que fazer acontecer. Fazer acontecer faz muita gente. Representá-la faz muito pouca. É uma outra responsabilidade, digamos assim, social. Então, um artista que acaba por ter um papel mais subjetivo, porque também, de certa forma, está dependente desta tal aceitação por parte de um público. Porquê que é isso? Não, digo no seguimento de um artista pode ser reconhecido por uma pessoa e não deixa de ser um artista, mas as pessoas podem aplaudi-lo ou não.
e digo, se uma pessoa acaba por não ser aplaudida pelo trabalho que faz em representar o seu tempo, como é que essa rejeição pode acabar por ser um catalisador ou um fusível para a continuação desta tal representação para si e até por outros artistas que... Bom, é que há várias... Pois como não há um método e não há um sistema, ser artista é uma coisa empírica, intuitiva e completamente orgânica. Toda a gente diz, mas então você diga lá onde é que você vai ter inspiração para as suas peças, ou o que é que você faz para ser artista. Vocês estão a pressupor que é um sistema organizado e controlado, mas não é. Portanto, há pessoas, por exemplo, que trabalharam num X tempo e só foram reconhecidas depois da sua morte. Há pessoas que foram muito reconhecidas no seu tempo e afinal não interessavam nada. Há pessoas que são reconhecidas no momento e têm uma grande importância. Há outros que não. Leonardo da Vinci teve uma grande importância logo, foi logo reconhecido. Mas há outros que não. Só eram reconhecidos muito mais tarde. Portanto, não há um sistema nem uma ordem. O que há é que as pessoas existem naquele momento da história e naquele momento da história produzem aquela obra. Se a obra faz sentido naquele momento, muito bem. Mas às vezes não faz naquele momento e faz no momento a seguir. Também não há lógica. A lógica é, outra vez, a do público. E a da tribo, se assim quiseres. Cada tribo vai se rever ou não nos seus artistas. E depois há artistas que não são revistos, não são aceitos pela tribo e vão ser aceitos pela tribo do lado. Ou seja, em Espanha ninguém quis saber do não sei quantos, ele foi para os Estados Unidos e afinal é um grande artista. Também acontece. Porque não há, outra vez, um sistema e uma regra. Porque isto é fora da regra. Os artistas são as únicas pessoas que a sociedade humana permite que não tenham programa. Todas as tribos, e podemos pensar em nós e numa tribo no meio da Amazónia, tem um programa. Há um que caça, o outro que é o líder, o outro que é o líder espiritual, o outro que é o que faz a comida, o outro que vai e prepara as máscaras para a dança, o outro que vai pescar. Toda a gente tem uma função, tem um programa. Uns são advogados, têm que estudar assim, assim, assim para ser advogados. Os outros são médicos, têm que estudar assim, assim, assim. Os artistas são aqueles que são deixados fora da grid ou da rede organizacional e que lhes é dito assim, faça lá o que você quiser. E se eu disser assim amanhã, amanhã vou fazer uma cena com bidés, e vou juntar máquinas de lavar a roupa com sapatos. Vocês ficam assim, ela passou-se. Depois, mas é que a mim ninguém diz o que é que eu faço ou não. Eu faço o que eu quiser. Porém, se a seguir a tribo achar ela é maluca, eu não vou ser artista. Mas se a tribo disser assim, grande ideia, eu sou aceito pela tribo. Não tenho programa. Outro, se não for aceito, não existe. Mas nós não temos programa nenhum. Ninguém diz a que horas é que tenho que fazer, a que horas é que tenho que entregar e o que é que eu tenho para fazer. Na vossa profissão, sim. Tens um empregador, tens um cliente, tens um ganho, tens um contrato de trabalho, tens tudo organizadinho. E ti que vais fazer outra cena, que vais ser médico a ser advogado. Não, ou és médico ou és advogado. Não vais ser médico a ser gestor. Não é? Vais ser aquilo que treinaste e aquilo que estudaste. Portanto, toda a gente é encarreiradinha, lavadinha, organizadinha, brainwashed, estruturadinha para ser uma coisa na sociedade. E depois aqueles que quiserem fazer coisas ao lado estão um bocado tramados. Mas pronto. Mas de alguma maneira a organização da sociedade é muito catalogada. Tem muitas gavetas e toda a gente tem que caber numa gaveta. Há uns que não têm gaveta, que são os artistas. Tem a sua beleza. Tem. Ainda bem que a sociedade permite que alguns seres humanos entre si sejam livres. E acha que esse, digamos, processo subversivo das normas que são impostas a toda a gente, esse processo subversivo que é feito pelos artistas... Não é subversivo. A sociedade determinou que toda a gente tinha que contribuir. O mundo está estruturado assim. Não é subversivo ou não. Não é certo ser artista e errado ser advogado, não. Depende do papel que tu resolves ter no planeta e na sociedade onde estás inserido. Se tu quiseres ter o papel de ser um bom médico, terás que usar a criatividade, a seriedade, aprendes as técnicas e tornas-te um bom médico e acrescentas qualquer coisa à tua sociedade, à tua tribo. É esse o papel do médico, é acrescentar saúde, bem-estar. O papel do advogado é acrescentar liberdade às pessoas. É uma grande função. Não existe melhores ou piores, só existe
cumprires bem com a função que aceitas ter. O teu papel, tu tens um papel, aceitas o teu papel. Depois podes fazê-lo mais ou menos, ou podes ser muito bom naquilo que fazes. Ser artista é não ter programa. É só uma outra configuração de sociedade. É aqueles que não têm programa. Logo são livres de fazerem o que quiserem. Logo, se fizerem mal, a sociedade diz: pá, tu não mereces ter liberdade. Vai lá vender carcaças para a padaria. Fazes melhor do que andar para aí a fazer umas coisas que ninguém quer saber. Mais vale contribuires de uma forma coordenada e profissional do que andares a perder tempo. Porque não é preciso que haja muitos a fazê-lo. Agora é preciso que aqueles que façam, como todos, aliás, bem, corretamente e com verdade. Isso sim. Agora, na verdade, não precisas de ter montes de artistas. Precisas ter aqueles que é necessário para aquela tribo. Não precisas ter toda a tribo a pintar pessoal lá na caverna. Para quê? Precisas de um que te defenda, precisas de um que trate, que lidere. Na verdade, todos nós cumprimos um papel. O papel do artista é não ter programa. E acha que o artista, não tendo gaveta, como usando a expressão, pode reorganizar as gavetas dos outros através do seu trabalho? Não. Não pode. O que o artista pode fazer é expandir o espectro de consciência dos outros. Todos nós temos um espectro de consciência e depois podemos expandir através das artes. Tu dizes: olha, nunca tinha pensado nisso. Grande ideia. Expande. Portanto, aumentas o espaço da gaveta. Faz um espacinho na gaveta. Exato. E sim. Isso é uma boa... É assim, é como se assim: ei, pá, nunca tinha pensado que eu podia fazer aquilo com lá os talheres de plástico que tinha lá em casa. Ou uma senhora que disse: eu não cozinho. Uma senhora que viu uma sapato de panelas, uma brasileira, chegou e disse: sabe, eu sou diretora de um hospital no Brasil. E eu: ok. E ela: mas olha, eu tenho uma casa linda e fiz agora a renovação da casa, tenho uma cozinha espetacular. Eu: ainda bem para si. E ela: pois, o problema é que eu não cozinho, não tenho tempo, estou sempre no hospital. E eu: acredito. E ela assim: é que eu estava a ver, tenho as panelas tudo novinho e não faço ideia de fazer aquilo. E agora já sei, agora posso construir um sapato com as minhas panelas. Era a maneira dela me dizer que ela percebia o que é que eu estava a fazer e eu percebia o que é que ela estava a fazer, ser diretora de um hospital em São Paulo. Olha, é uma profissão importantíssima, não é? Mas eu, por outro lado, tinha expandido a consciência dela, porque ela que não cozinhava e que não tinha tempo, tinha ali uma cozinha, estás a ver, intacta, perfeita, porque é suposto ser assim, mas na verdade ela não usava. E ela em brincadeira dizia-me: expandiste a minha consciência porque deste um uso diferente a algo que eu não sei o que é de fazer. É esse o lugar do artista. E acontece muitas vezes isto, as pessoas dizem assim: olha, uma vez no coração, uma senhora disse: eu cá só vejo cortes e sangue e operações. E eu disse: mas eu só fiz isto a pensar na filigrana. E ela disse: é que o meu marido é cirurgião plástico. Eu: pronto, está certo. Como era cirurgião plástico, ela só via operações. O que é que queres que eu faça? Não faço nada. Pois, e no seguimento disso, acho engraçado se essa senhora acaba por também ter o seu lado artístico, mas será que todas as pessoas com as suas funções diferentes na sociedade podem ser artistas? Não. Ser-se artista é um chamamento. É algo que vem de uma outra dimensão. E há uns que são artistas e outros que não são artistas. Ser artista é realmente teres um programa que és tu que constróis. Ninguém te constrói por ti. És tu que vais construir o teu programa. E depois o teu programa ou está inserido numa dimensão que é o teu entorno e faz sentido para o teu entorno, ou não. Porque se tu fores dar concertos e não tens público, cantas lá em casa muito bem. Tudo bem, cantas lá no duche, para a tua mãe, para o teu pai. Mas, na verdade, ou para o cão. Mas não vais dar concertos, não vais fazer disso a tua vida. Mas se tu encheres o Coliseu 3 vezes, vais fazer disso a tua vida. It's not a choice. Portanto, no fundo, é um modo de estar na vida inato que ninguém consegue controlar. Normalmente as pessoas que têm esse chamamento ou que têm essa convicção seguem-no. Mas há muitas que o têm e não seguem. Fazem de coisas: isto não é nada comigo.
Eu cá não vou, isto é muito difícil. E não seguem o chamamento. Quando é que a Joana sentiu o chamamento? Eu fui sempre seguindo, fui sempre acreditando que era possível. E fui sempre dando espaços por esse caminho. Que é um caminho que, na verdade, tu ou vais percorrendo ou não vais. Podes dizer assim, não, eu tenho imenso, mas eu vou, mas essa professora, no meu caso era ia para o ISEF. Mas é professora de Educação Física. Tinha ido ser professora de Educação Física. Metido na gaveta. Ia para a gaveta da Educação Física, que é uma gaveta muito fixe. Eu gosto até. Já fazia Karatê, mais a Educação Física, tinha-me tornado uma boa professora de Karatê, que é uma vida ótima. Porém, achei que te podia dar uma hipótese a isso. E lá fui. Dá daqui, vai dali. Por certa altura pensei, se calhar eu conseguia fazer isto. Tentei. E continuo a tentar, da mesma maneira. Umas vezes com mais sucesso, umas vezes com menos sucesso, umas vezes com mais dinheiro, outras vezes com menos dinheiro, mas vou tentando. Agora, é uma forma de estar, em que o programa faço eu. Ninguém faz o programa para mim. Essa é a grande diferença. Ou estás disposto a fazer um programa, o teu programa de vida, ou estás disposto a entrar no outro programa e, com isso, ele ser coincidente com o teu. Haver um paralelismo de quem tu és com o programa que estás a receber. Porque ser padeiro é um programa diferente de ser advogado. E eu vejo que uma pessoa pode ser extremamente feliz, profissional e sentir-se realizada em ser-se um bom padeiro. Why not? Ser, sei lá, a repartição de finanças, que para mim é a coisa mais distante daquilo que eu faço. Eu era incapaz de trabalhar numa repartição de finanças. Porém, acho heróico trabalhares numa repartição de finanças. E será que se pode partilhar gavetas? Ou seja, o artista acaba por ser um trabalho full-time sempre. Mas será que se pode fazer outras coisas? Dá para partilhar estas gavetas ou a Joana acha que realmente não é um trabalho execuível? Não, eu conheço muita gente que partilha gavetas, mas depois nunca são verdadeiramente artistas. Porquê? Porque ou tens programa ou não tens. E a estrutura mental que é preciso... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na minha escola, onde eu estudei, no Arco, não há notas. Não há trabalhos, há projetos, mas depois não há avaliação. Porquê? Se eu te der 20 ou der 17, a seguir tu vais fazer uma exposição, ninguém lá vai. Ou tu te habituas a criar uma história pessoal a partir de ti próprio, de dentro de ti, ou então não é a avaliação do professor que vai fazer com que tu sejas artista. Agora imaginas, nós somos treinados para ter notas desde o princípio, entregar trabalhos, ter notas, fazer testes, fazer exames, estás sempre a levar com avaliação, ganhas vais a tribunal, ganhaste ou perdeste, não sei o quê, ganhas mais ou ganhas, os salários, ganha muito, ganha pouco. Estás sempre a ser quantificado, avaliado, organizado e metido na grelha. Agora, no meio artístico é assim, aquela peça foi ali e vendeu-se, ótimo, olha, mas é mesmo uma peça parecida não se vendeu. E agora faz de uma boa a outra má. Eu tenho peças que vendi a primeira vez por 20 e agora valem 200. A mesma peça. A mesma peça. Incrível. É. Porquê? Era má quando custava 20 e agora é boa? Quando custa 200? É a mesma peça. Portanto, não se trata da quantificação. Não se trata da organização. Não se trata da regularização. Não se trata de segurança, tranquilidade e de estabilidade. Trata-se de todos os dias voltares a criar o caminho. E isso é um esforço que nem toda a gente está preparada para fazer. Porque a resiliência e a capacidade de voltar sempre ao princípio e voltar a construir tudo outra vez, nem todos os seres humanos são talhados para isso. A maior parte dos seres humanos precisam do programa para estarem tranquilos e ter uma vida feliz. Outros seres humanos são mentes inquietas e constroem eles a sua vida todos os dias. Mas é diferente, percebes? Uma coisa é de saberes como é que vais
todos os dias para casa, para ver como é que vai, o que é que vais comer, o que é que vais estudar. Outra coisa é dizer assim, olha, hoje vou fazer ali uma coisa com sacos de lixo. E depois fica mal feita, é uma chatice. Se ficar bem feita, então quanto é que custa? Então quanto é que não custa? És tu que constróis o teu dia-a-dia. Mas é preciso ter disponibilidade, capacidade e vontade de o fazer. Se não tiveres, não vale a pena. Mais vale ter um programa e estar-se bem, assim também. A Joana, numa entrevista para a Renascença em 2020, disse que fazer pausa na cultura é fazer pausa ao desenvolvimento e crescimento do ser humano. Claro. Eu gostava de lhe perguntar se sente, talvez de uma maneira paradoxal, se a solidão a que os confinamentos nos forçaram acabaram, de certa forma, a impulsionar a cultura para uma outra direção e acabou por fazer desenvolver os artistas de uma outra maneira que eles não estavam à espera de... No fundo, deu-lhes um outro estímulo que eles não estavam habituados a ter. Isso também não existe. Tu refletes, como eu disse, o que está à tua volta. Se te passas um confinamento, vais refletir o confinamento. Se tiveres uma guerra, vais refletir a guerra. Não te dizem, mas os artistas agora têm que ser muito revolucionários porque há guerra. Tem que ser, tenham calma. Tem que ser porquê? Porque alguém disse. Tem que ser, se tu fores, por exemplo, o Ai Weiwei, meu colega, em que o pai foi mandado para o exílio, ele foi preso, quer dizer, foi-lhe retirado tudo, destruíram-lhe o atleta, tu queres que ele seja um santo a falar de... Não, é uma pessoa que fala exatamente disso. Fala exatamente da dimensão política, a obra dele tem uma dimensão política, porque ele próprio, a história da família dele, passou por essa dimensão. Nós estamos a passar por uma guerra, é evidente que isso vai se refletir. Porque os artistas é isso que fazem, refletem o seu tempo. Ora, se o seu tempo tem montes de desgraças, é normal que elas desapareçam refletidas nas obras de arte. Porque é isso que fazemos, não é? Agora, se tu quiseres, estás numa época em que há música techno e toda a gente canta o fado, há um desfazamento. Porque o que é de hoje não é o fado é dos anos 60, dos anos 50, dos anos 30. Hoje não é mais o fado que é o centro das atenções. Hoje é o transe. Agora podes cantar o fado, mas não é o fado que é contemporâneo. O que é contemporâneo é outra coisa. Mas o fado é uma coisa que fez tanto sentido que continua a ser transversal. E o Picasso continua a ser transversal. E os escritores, não é? Mas o que é de hoje é a criação contemporânea. A música contemporânea de hoje. Que não é o fado. Nem é o cubismo. Nem é o romantismo. Talvez uma pergunta um pouco arrojada, mas então de que maneira é que a Joana vai refletir todas as desgraças que estão a acontecer neste momento na sua obra? E se já tem em mente alguma obra que vai refletir o que está a acontecer agora, por exemplo, na Ucrânia, que é o único assunto que se fala agora? Olha, eu já fiz uma peça, aliás, sobre isso há algum tempo, que é uma pistola, que se chama Call Center. É uma pistola feita com telefones. E na altura, quando estava... Não tinha a ver com a guerra da Ucrânia, mas tinha a ver com a guerra do Iraque e com todas essas coisas. Na verdade, já fiz várias peças sobre guerra. Já fiz 3. Fiz a Burka, quando foi da guerra do Iraque, depois fiz a pistola a seguir. Porquê? No fundo, a guerra é sempre resultado de falta de comunicação. E falta de comunicação entre partes. E, na verdade, quando eu fiz o call center, feito com telefones, é uma pistola, uma bereta feita com telefones. E os telefones são o símbolo da comunicação. São o primeiro objeto que é simbólico de comunicação. Hoje em dia, já nem há aqueles telefones de backlit, já só há os telemóveis, não é? E é muito giro porque eu tenho um projeto sobre isso, que tenho há algum tempo feito, que são uns óculos feitos de telemóveis, que ainda não consegui fazer. Que é um projeto muito grande que tem a ver exatamente com essa dimensão do mundo da guerra. É uma peça que eu não consegui fazer, que se calhar é o que eu vou fazer agora. Porque são uns óculos gigantes, em que tu de pé ficas à frente de uma lente.
Cada lente tem um ecrã. E no ecrã, no fundo, passa a vida selvagem, a natureza impura, e a outra passa a destruição, no fundo, resultado da humanização do planeta. No fundo, tu tens duas realidades, uma natural positiva e uma negativa da ação do homem. Como é que essas duas entram em diálogo para tu veres da mesma maneira, com os dois olhos, o mesmo mundo? Portanto, este meu projeto são os óculos gigantes. No fundo, tu podes estar de frente, em pé, é como se uma lente fosse do tamanho de uma pessoa, duas lentes, portanto, é uma peça de grande escala, feita de telemóveis. Porque a guerra não é agora que ela está a acontecer. Ela tem vindo a acontecer. Desde a Segunda Guerra Mundial. Esta está mais próxima de nós. Eu acho que isso é uma ótima frase para acabar a nossa entrevista. Exatamente. Muito obrigado, Joana Vasconcelos, por... Nada, obrigada.